pessoal, estamos começando mais um AgroSociedade. O nosso entrevistado de hoje é o Emerson Botelho, gerente de produtos da MSD Saúde Animal, e ele vai tratar de um assunto muito importante, que é o controle de parasitas na pecuária brasileira para uma produção de mais qualidade. Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa. Gostaria de convidá-los a participar com a gente. O AgroSociedade é totalmente interativo e você pode enviar suas dúvidas, comentários e sugestões para as nossas mídias sociais. Contamos com a participação de todos vocês. Emerson, é um prazer recebê-lo aqui no AgroSociedade. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder ajudar vocês um pouco, explicar um pouco mais sobre os parasitas. Bom, para começar, os parasitas eles causam prejuízos bilionários na pecuária brasileira, né? São mais de 3 bilhões de dólares. E aí eu queria que você começasse nos contando quais são esses parasitas que prejudicam tanto a pecuária brasileira. Tá, assim, uma forma didática de explicar, a gente começa iniciando assim, dividindo os parasitas em dois grandes grupos. O que a gente chama de endoparasitas, que são os vermes, né, porque eles ficam por dentro do animal, e os ectoparasitas, que são os externos. Aí a gente tem os carrapatos, o carrapato, as moscas, né, que é a mosca do berne, mosca do chifre e a bicheira, que aí todo esse complexo de parasitas que infestam os animais na nossa produção. Oi, Emerson, e nesse caso, quais são os principais prejuízos? E existe alguma forma de controle antiparasitário ou de reverter a situação no momento de infestação? Até para aproveitar que a Camila né, falou dos mais de 3 bilhões de prejuízo, isso é um trabalho que foi feito com um grupo de professores parasitologistas no Brasil, liderado pelo professor Laerte Grise, onde eles fizeram esse levantamento somente em cima de dados comprovados cientificamente. Então, o que realmente hoje tem, a ciência comprova, de prejuízo que o carrapato causa, levando a menor ganho de peso nos animais de corte ou menor produção de leite nas vacas leiteiras. Então, quando você soma esses prejuízos, então chega nesse montante aí só dos ectos. O endo, os vermes, também vai chegar aí a mais de $1 bilhão por ano. E é muito importante ressaltar que esse prejuízo, na verdade, é um dinheiro que deixa de entrar no bolso do pecuarista. Não é um prejuízo que ele gastou ou que ele investiu no combate. Não está aqui nada do trabalho, do tempo ou do investimento no controle desses parasitas. Aqui é simplesmente um levantamento do que deixa de produzir em leite, deixa de produzir em ganho de peso em carne. Então, realmente, os parasitas é um prejuízo muito grande para a pecuária nacional, principalmente nesse sentido. Na verdade, nós poderíamos estar produzindo mais. Nós poderíamos estar agregando mais no controle. E tem, sim, formas de controle. E o mais importante que a gente tem que ressaltar ao pecuarista, hoje em dia, nós temos trabalhado muito nesse sentido que não existe a necessidade nem o porquê de você erradicar os parasitas. Você tem que encontrar uma forma de controlar e manter um nível de população que não traga prejuízo. Então, é um nível de infestação nos animais que não vai causar esses prejuízos que são relatados e que você consegue controlar nessa forma. A busca pela erradicação, ela é muito cara e muitas das vezes ela reverte ao contrário. Porque quanto mais você pressiona o parasita, mais ele busca formas de sobreviver e traz outras consequências para a gente. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio, essa forma de controle e manter essa infestação no nível que não traga prejuízo. Certo. Bom, o Brasil é um país tropical, né, e sendo assim muito propício para a manifestação desses parasitas, né, por ter um clima quente e úmido. E eu queria saber quais são as maiores preocupações que nós devemos ter hoje em dia, né, em relação à prevenção destes inimigos. Isso é um ponto muito importante, porque o parasita ele quer calor e umidade. E como nós, bem dito, nós estamos num país tropical, nós temos essas condições. Com exceção do extremo sul do país, no Rio Grande do Sul, que você tem um clima um pouco mais próximo do que ser um clima temperado, o resto do Brasil inteiro nós vivemos nessa condição de calor e umidade. E isso é um ambiente propício para o parasita. E outro ponto importante que a gente ressalta é tudo que nós fazemos para aumentar a produtividade, principalmente pensando na questão de melhoria de pastagem, eu acabo criando um ambiente mais favorável ao parasita. Por quê? Quanto mais alta é a pastagem, quanto mais verde ela está, mais eu crio um microclima ali que dá condições de sobrevivência, porque ela segura a umidade, com o calor eu estou dando um ambiente favorável ao parasita. Então, tudo o que nós fazemos para aumentar a produtividade no ambiente, a gente acaba propiciando um ambiente melhor para o parasita. Então, a gente tem que entender isso muito claramente, porque hoje, um outro ponto muito importante que o produtor tem que ter na cabeça, não existe mais um produto mágico. Não tem uma varinha de condão, um produto que eu vou aplicar, virar as costas e acabou o problema. Eu tenho que pensar no ambiente, eu tenho que pensar nos animais
e eu tenho que pensar nos produtos. E aí, quando eu monto tudo isso numa estratégia, eu vou atrás do controle do parasita. Então, esse ponto do clima tropical é muito importante e a gente não pode esquecer isso quando a gente está falando do combate ao parasita. E existem raças que são mais propícias aos parasitas? Sim, isso é uma pergunta muito importante também. Os bovinos também a gente separa em dois grandes grupos, né, que a gente chama de bós-taurus e bós-índicos. Bós-taurus são animais que vieram do hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, e os bós-índicos são animais que vieram da Índia, da África. Então, por que a gente faz essa separação? O carrapato ele não existe no hemisfério norte. Pela condição de clima temperado, do frio, você não tem esse problema com o carrapato, por exemplo. Já os animais, os bós-índicos que vieram da Índia, toda a sua seleção genética, desde o seu nascimento, dessas raças, é no ambiente com carrapato. Então, esses animais vieram para o Brasil, aqui nós temos o clima tropical com carrapato, onde os animais que vêm, e aí o bós-índicos é o Nelore, é o Gi, né? Essas raças, elas têm uma infestação muito menor de carrapato. Não que elas não peguem o carrapato, elas têm carrapato, mas numa quantidade muito menor, porque ao longo do ano ela foi desenvolvendo condições e barreiras para reduzir essa infestação. Diferente do bós-taurus, e aí a grande raça leiteira, né, o holandês, Jersey, vem da Europa. No caso do gado de corte Angus, por exemplo, também vem da Europa. São animais que não têm contato com carrapato. Quando ele chega aqui e entra em contato com carrapato, ele tem uma infestação muito maior, porque ele não tem esse recurso, né, esse desenvolvimento genético, e ele sofre mais, porque ele não está acostumado a parasita. Então é muito comum você ver isso. E uma forma comum que a gente vê na fazenda é o peão ou o proprietário, normalmente ele fala assim, tem um animal de sangue doce, que é aquele animal que tem mais mosca, é o animal que tem mais carrapato. Normalmente esse animal tem um grau de sangue um pouco mais de animais europeus, né, mais bós-taurus, exatamente por essa característica. Então ele acaba tendo uma infestação maior e sente mais, tem mais prejuízo por conta dessa infestação parasita, principalmente o carrapato. Interessante. E aí, além de toda essa infestação dos parasitas, eles podem também causar doenças. Sim, isso é um outro ponto importante. Volto de novo na pesquisa. Lá nós não estamos falando das doenças ainda que podem ser transmitidas. Então, por exemplo, o carrapato. Quando a gente fala do prejuízo do carrapato, é basicamente da infestação dele. Mas ele, por exemplo, ele transmite a doença que nós chamamos de tristeza parasitária bovina, né, que são dois agentes, a babésia e a anaplasma, que podem ser transmitidos pelo carrapato, né, principalmente a babésia, e a anaplasma via mosca. Então, além do prejuízo próprio do parasita, ele ainda traz doenças específicas, como a tristeza parasitária, e num caso de uma infestação um pouco maior, você debilita o animal, você diminui o sistema imune dele, permite uma infecção bacteriana ou qualquer outro tipo de doença. Então, isso vai agravando. Né? Então, o parasita ele pode ser a ponta aí de um iceberg que traz um prejuízo ainda maior, porque ele vai agregando outras doenças pela debilitação que ele causa no animal. Entendi. Excelente. E quais são as principais estratégias adotadas pelos pecuaristas no combate dos parasitas, considerando que somente 5% dos parasitas ficam realmente no animal, né? O restante de 95% fica na pastagem. Isso de novo, vou voltar na que a gente falou da questão da estratégia, que hoje cada vez mais é importante não pensar apenas no produto sozinho, pensar na estratégia. E isso é muito importante, principalmente quando falamos de carrapato, que o que nós vemos no animal é apenas 5% do que tem de infestação de carrapato. 95% da população do carrapato está no ambiente. Né? Então, quando nós olhamos os animais e ele está numa infestação alta e isso nos chama atenção, deveria chamar atenção muito mais, porque se está muito nos animais, na pastagem também está muito. Então, nessa condição, o controle se torna muito mais difícil de execução, porque eu vou combater o carrapato que está no animal, mas rapidamente ele vai infestar, porque na minha pastagem tem uma quantidade de animal muito grande. Então, a estratégia nesse ambiente ela é completamente diferente de uma estratégia num ambiente onde eu tenho uma infestação um pouco mais controlada. E é isso que nós devemos buscar, sempre pensando em reduzir o parasita no animal, mas principalmente reduzir no ambiente. Porque porque hoje não existe nenhum controle efetivo. Existem pesquisas buscando alternativas, mas hoje não existe nenhum controle efetivo que eu faça na pastagem, que eu faça no ambiente. Alguma pulverização, algum produto que eu aplique, e já que eu tenho 95% da população no pasto, né, seria interessante eu ter algo nesse sentido, mas hoje eu não consigo. Por quê? O animal ele consegue encontrar um microclima, um local, que impede as principais formas que a gente tem hoje de combate. Então não tem nada eficiente. Então o que eu uso? O animal. Então, qual é a estratégia? Eu tenho que colocar um produto no animal que mata, que limpa esses parasitas dele e que, se possível, que tenha um efeito residual, que a gente chama, que ele haja por um tempo maior,
Porque quando esse animal volta à pastagem, ele vai se reinfestar e esses parasitas vão morrer. Ou se eu tenho um produto de ação rápida, local, que elimina, a minha estratégia muda porque eu tenho que fazer uma repetição maior desse tratamento. Nesse sentido de usar o animal, a gente brinca que é um aspirador, né? Eu mato os carrapatos, os parasitas que estão nele e levo para o ambiente de novo para ele aspirar, para ele trazer novos parasitas, porque essa é a forma que eu tenho de controle. Já que eu não posso ir lá no pasto combater, eu tenho que usar o animal como esse veículo, essa forma de eu chegar ao parasita. Excelente, bastante interessante, né? E são duas formas de aplicação do produto nos animais, né? Através da pulverização ou do chamado banho, é isso? Eu queria que você comentasse um pouquinho. Na verdade, o banho e a pulverização a gente inclui como uma forma única, desculpa, porque vou mudar a forma de responder para chegar no meio de uso. Quando a gente fala do banho e do spray, nós estamos falando de produtos de ação por contato. Então, o que é isso? Eu preciso fazer com que o meu produto haja sobre o carrapato. Então, eu tenho que fazer que entre em contato com o carrapato. Então, por exemplo, nós temos na nossa linha o Potente, produto que a gente lançou em agosto do ano passado, que é tanto pulverização como banho. O banho é muito comum no Rio Grande do Sul, que você faz banheiras, que o animal entra e molha. E o spray eu vou pôr numa bomba e vou pulverizar o animal. Só que apesar de eu molhar o animal, a minha intenção é molhar o carrapato, é molhar o parasita, que o produto tem que agir no parasita. Então, é a importância de um banho muito bem feito para que esse produto chegue em contato ao animal. E aí um cuidado, quando a gente está falando da pulverização, de ser de baixo para cima, de trás para frente, porque dessa forma eu vou contra o pelo. Porque se eu faço ao contrário, de cima para baixo, o pelo ele vai se acamando, ele vai formando camadas, começa a escorrer o produto, cair no chão, o produtor acha que está bem molhado o animal, mas na verdade ele não molhou, porque ele fez só uma capa. Então eu tenho que fazer o contrário, que eu vou entrar por baixo do pelo, que eu preciso molhar o parasita. E uma outra forma de controle que existe, é os produtos que a gente chama de Puron, que é um produto que você põe na linha do lombo do animal. Então é uma facilidade de aplicação, é uma outra forma de controle. Nessa categoria a gente tem o TicGuard, que é um produto que nós lançamos esse ano, com a associação do Fipronil com Fluazuron, especificamente para ectoparasitas, né? Então que você aplica no lombo do animal e esse produto ele vai ser absorvido e de forma sistêmica espalhar pelo animal, de forma a atingir os parasitas também. E uma outra categoria que a gente tem são os produtos injetáveis, né, que eu vou aplicar intramuscular no animal, e aí eu tenho produtos que a gente chama de indectocida, porque ele mata os endos, os vermes, e os ectos, que são os carrapatos. Essa categoria é muito importante ressaltar que ela, no passado recente, foi um produto que revolucionou o mercado, porque era o que o produtor queria, era um produto que eu aplicava, matava verme e ectos numa aplicação única e eu tinha uma tranquilidade. Esse produto hoje, por várias questões, em muitas regiões a resistência está muito alta e você não tem uma ação tão boa. E hoje voltamos a falar de novo na questão de pensar na estratégia, de como controlar o parasita e qual produto selecionar para poder encaixar. Então, eu tenho várias formas de aplicação, várias formas de estratégia que vai me adequar à raça, ao clima, à condição de infestação que eu tenho e aí para cada propriedade montar uma estratégia, uma melhor forma de controle do parasita. É baseado em tratamento preventivo mesmo, né? E essa questão do produto ser associado para os dois parasitas é uma super inovação, né, para o produtor, no caso. Sim, o grande ideal é trabalhar de forma preventiva. Sim. Infelizmente, a gente ainda tem muito produtor, principalmente quando a gente fala de ecto, que ele vai fazer o quê? Eu vejo o carrapato, eu combato. Eu vejo a mosca, eu combato. Entendi. Ele não pega essa questão da estratégia que nós estamos falando de que eu sei que nós estamos entrando agora no verão, né? Nós estamos na primavera, está vindo o verão, então já começou as chuvas, eu tenho calor, eu tenho umidade, eu vou aumentar a minha infestação. Mas eu vou esperar essa infestação aumentar para tratar? Não, eu tenho estratégias que eu já posso começar agora, que eu já mantenho essa infestação baixa, porque a gente vem de um período seco, sem chuva e com temperatura baixa, que não é bom para o parasita e essa população naturalmente ela reduziu. O ideal, o estratégico e preventivo eu entro com um combate agora, que eu mantenho essa infestação baixa, porque eu sei que eu vou entrar no momento propício à reprodução desses parasitas. Então eu entro nesse período com um controle maior. Se eu não faço isso de forma preventiva, e eu espero essa infestação crescer, quando eu estou vendo 5%, eu tenho 95% no ambiente. O meu controle aqui é muito mais difícil. As minhas armas aqui não vão ter a mesma eficiência que tinha um tempo atrás. Então eu tenho que ter uma outra estratégia. Então realmente o preventivo ele é muito importante e isso cada dia mais a gente tem evoluído. Já vários pecuaristas mais esclarecidos têm percebido isso e buscado essa forma da gente começar esse tratamento já no início dessa infestação para evitar que a gente tenha
um aumento e aí fica mais difícil o controle. Com certeza. E até uma dúvida minha, conforme você falou agora, existe alguma influência de todo esse tratamento no produto final? O que acontece? Como todo produto que a gente utiliza nos animais, ele tem o que a gente chama de período de resíduo, né? Na carne e no leite. Então, você respeitando esse período, e todos os laboratórios, quando lançam um produto, eles fazem testes que determinam, né, quantos dias ou horas esse produto tem resíduo. Nesse período, você não deve consumir nem a carne nem o leite. Porque nesse período você estaria consumindo resíduos desse produto, que no final das contas é um produto químico, é um veneno, né? Então, por isso, respeitar esse período. Passado esse período, não tem problema nenhum. Na maioria das situações, são produtos totalmente seguros, o que a gente sempre fala com o pecuarista, e principalmente com os peões, né, que vão lidar com o produto. É um produto seguro, tranquilo de trabalhar, mas é um veneno. Então, assim, o cuidado de ter os EPIs, né? Então, trabalhar de luva, máscara, essa coisa toda de proteção da pessoa. Quando a gente está falando, por exemplo, de produto de pulverização, você não pulverizar contra o vento, né? Porque senão você pulveriza e volta em você o produto. Então, são cuidados que você tem que ter, mas são produtos totalmente seguros e respeitado esse período de carência, não tem nenhuma influência na qualidade da carne ou do leite, o produto. Na verdade, ele vai ajudar, porque quando eu diminuo a infestação de parasitas, eu acabo ajudando na qualidade. Perfeito. Eu queria saber, na sua opinião, se você considera que os pecuaristas brasileiros, eles estão bem informados sobre essa prevenção no combate aos parasitas e, se não estão, como a gente poderia melhorar esse fluxo de informação? Esse é um ponto importante, porque, assim, de maneira geral, ele tem conhecimento, porque, como eu venho dizendo aqui, né, durante a entrevista, o parasita causa um prejuízo muito grande. Então, ele consegue perceber isso muito bem. O grande ponto que nós encontramos hoje é que, de maneira geral, isso foi colocado como, o controle de carrapato todo mundo entende, controle de verme todo mundo sabe como fazer. Então, isso meio que foi sendo relegado e, em muitas situações, tanto nós veterinários como os próprios produtores não dão uma atenção tão grande a esse problema. E aí, eu acho, sim, é o ponto que nós temos que melhorar a nossa comunicação. Porque hoje é primordial essa forma de controle que a gente vem falando aqui, de você pensar no todo. Não existe mais uma fórmula mágica. Não existe mais algo que eu faço na fazenda da Camila que vai servir para a Mirella. Cada fazenda vai ter que ser um controle. Vão ter coisas parecidas, situações que eu posso copiar, né? E isso é muito comum. Às vezes um produtor tem um produto que está utilizando e ele fala, estou tendo um resultado fantástico, e o vizinho começa a usar. Algumas situações isso vai ser possível, mas cada vez mais nós vamos ter que trabalhar na mente do nosso produtor e nos nossos colegas veterinários, essa questão do pensar no todo. Não existe mais uma forma hoje eficiente de eu tratar ecto e endo ao mesmo tempo. Eu vou ter que fazer duas estratégias, vão ser dois produtos, vão ser duas formas de controle. O próprio carrapato hoje e as moscas estão no nível de infestação e em muitos casos de resistência que me exige parar e pensar um pouco mais. Pegar esse conhecimento que muitas das vezes ele tem, mas ele está deixando de lado. Ele não está parando para pensar e poder usar. Então, acho que hoje o grande ponto é reavivar esse conhecimento e colocar ele a pensar e não simplesmente buscar uma solução rápida e falar assim, eu quero um produto que derruba e pronto. Não. A gente tem que pensar no contexto como um todo da fazenda para fazer um controle mais eficiente. São casos particulares, né? E eles dependem muito dos consultores das empresas, né? Com todas essas informações. Com certeza. Exatamente. E nesse sentido, a gente também, uma outra característica nossa, nós hoje, a MSD no campo, são mais de 112 médicos veterinários, alguns zootecnistas e agrônomos também, mas todo o corpo da equipe é técnico. E nós temos vários consultores, que a gente chama, né, que são o pessoal que faz visita às propriedades e que tenta auxiliar o produtor nessa transmissão de conhecimento e nessa forma de buscar melhorias, né, e junto com nossos colegas médicos veterinários também, essas novas formas de controle do parasita e buscar uma maior produtividade. É muito importante até ter a assessoria de vocês para dar essa visão macro, né, para o pecuarista. Porque muitas vezes ele fica focado num produto específico e não necessariamente é isso, né? Até porque a nutrição animal também está muito relacionada, né, com a qualidade do rebanho e do produto final, junto com esse controle de parasitas, né? Sim, a nutrição ela é fundamental, né, é a base. Um animal desnutrido ele vai trazer algumas doenças metabólicas, né, decorrentes da deficiência de algum alimento que ele não está tendo, ou se essa alimentação ainda é ruim, ele vai baixar a imunidade desse animal, permitindo outras doenças. Então, a nutrição ela é fundamental. E a gente costuma dizer muito também que a questão da sanidade é muito ligada à alimentação, no sentido que, vamos pensar numa vaca de leite de alta produção, que tem um cuidado enorme com
com nutrição e é o grande o investimento que o produtor faz é em nutrição. Se esse animal não está com a sanidade boa, por melhor que seja essa sanidade, melhor que seja essa vaca, a produção não vai vir. Eu costumo brincar que a sanidade é o freio de mão. Se eu não soltar esse freio de mão, por mais que eu acelere via nutrição, o carro não anda. Então, se eu não cuidar da sanidade, por melhor que eu tenha a nutrição, ela não vai permitir explorar todo o potencial do animal, porque tem algo drenando, tirando. Então, também tem que cuidar da sanidade, elas estão muito próximas. Estão muito unidas. São ações a serem tomadas de forma conjunta, Sim. né? Bom, em relação ao custo-investimento, a gente vê que é muito questionado nos campos, né? Às vezes os pecuaristas questionam o custo que vai ter que ser investido na questão para a prevenção do combate aos parasitas. Mas aí tem também um retorno enorme para ele, né? Num curto prazo. Conta um pouco para a gente essa divergência entre custo e investimento. Aí volta muito no que nós estávamos falando da questão do buscar só o produto. Porque aí quando eu busco só o produto e eu vou atrás de um produto, o que eu vejo é só o preço. Né? E muitas das vezes eu posso achar esse preço caro ou barato. Só que o caro ou barato é em relação a algo. Então vamos começar de trás. A gente estava falando de prejuízo aí de mais de 3 bilhões de dólares, que na verdade ele não está entrando no bolso do pecuarista. Então se ele não está entrando, muitas das vezes ele não está reconhecendo isso. Então quando eu faço um investimento no controle parasitário e que eu vou reduzir esse prejuízo, eu estou tendo uma relação que é favorável a ele e que esse produto deixa de ser caro e ele torna-se barato. Porque eu passo a ter uma maior produtividade, eu tenho maior rentabilidade, então esse custo, esse investimento, ele se torna muito pequeno. Quando a gente vai na outra ponta, que a gente fala do produto, nós temos produtos no mercado com preços completamente diferentes, porque são ações diferentes. Então tem produtos, por exemplo, os produtos de pulverização, quando a gente fala, são produtos que quando você faz a diluição por animal, de tratamento, é um valor muito menor. Por quê? Porque são produtos de ação imediata, né, de contato. Então eu tenho que fazer maiores repetições desse produto. Eu tenho por outro passo, por exemplo, o Tic-Gat, quando você vai ver o preço dele, ele é caro, ele é alto, em relação à pulverização, por exemplo, quando a gente faz a diluição por animal. Só que ele me dá um período maior de proteção. Então, novamente, eu encaixo ele na questão da relação. Então, se eu vou em busca simplesmente do produto, eu vou ficar com essa falsa impressão de estar caro. Mas quando eu volto de novo na questão da estratégia, paro, qual é o meu prejuízo, o que eu estou tendo, qual é o parasita que eu tenho, qual a melhor arma para esse parasita que nós estamos falando. Outras ações que nós podemos fazer na propriedade, controle de pastagem, de ambiente, de animais, que é associado ao produto, na hora que eu faço tudo isso, ele se torna um investimento completamente palpável e necessário. Uma outra forma também de mostrar isso, a sanidade, em vários trabalhos que existem, a CPE faz muito esses levantamentos, sanidade está em torno de 3 a 5% do investimento que o produtor faz para a produtividade. Então a sanidade é o menor investimento que ele tem. Só que muitas das vezes o que acontece? Ele vai num determinado momento e compra um volume de produto. Então aquele desembolso naquele momento é alto e ele tem a sensação de que ele tem é caro, né? Porque ele está gastando muito naquele momento. Mas de novo a gente volta, é apenas 3% do que ele investe como um todo e esse 3% pode representar uma maior ou menor produtividade que vai diluir mais ainda esse investimento. Então é questão de novo de pensar na estratégia, na forma de controle. Excelente. Por isso que é tão importante, né, ter um planejamento e até ter uma assessoria, uma consultoria, né, de quem entende, justamente para favorecer esse rendimento, né, final. E aos pecuaristas que estão nos assistindo, pessoal, a prevenção é extremamente importante para evitar os prejuízos. Então a gente tem aí uma equipe de técnicos e consultores fantásticos, extremamente ampla no Brasil. Vale a pena sempre, né, pedir o apoio e cada vez mais buscar mais informações para ter um rebanho cada vez mais saudável. Emerson, muito obrigada pela sua vinda. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui e aprender tanto sobre esse assunto que é um problema, né, ainda no campo. Sim, eu agradeço também a oportunidade de estar com vocês. E é um problema que, como eu disse, nós temos que ter a sabedoria de controlar e manter numa condição que não nos traga prejuízo. Porque a gente não vai conseguir eliminar. Nós vivemos num país tropical e é um ambiente que é impossível pensar em erradicação. Nós vamos ter que aprender a controlar e conviver com ele. Excelente, muito obrigada. Obrigada pela vinda, pela contribuição para a nossa agrosociedade, né, pessoal? Muito obrigada pela participação de vocês. As perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, a gente envia depois, né, via e-mail. O Emerson também fica à disposição por um tempinho aqui com a gente. E aí queria agradecer especialmente ao Vinícius, ao Paulo, à Caterine, ao Caio e todas as pessoas que participaram conosco. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Uma boa semana para todos e até a próxima.